E aí galera, o 150 está no ar, segunda-feira muito chuvosa aqui, depois de um fim de semana de chuva pra cacete. São agora 9h24 da manhã, estamos na Anchieta. E nesse vídeo vocês vão ver as impressões que tivemos sobre o Chevrolet Onix Hatch Premier 1.0 Turbo automático de 6 marchas. Exato. Então, começando pela parte que interessa a todo mundo, motor. Todo mundo vai perguntar, o que vocês acham do motor? Na verdade, já perguntaram, né? Já O que perguntaram. vocês acham do motor? É forte? Anda bem? Aguenta pegar uma subida? Ver os caras falando, pega uma subida Com sem o ar sofrer. ligado. Galera, assim, carro 1.0 turbo, pra quem não andou, não tem nada a ver, mas absolutamente nada a ver com um carro 1.0 aspirado. Não mesmo. Então, assim, é um carro que, mesmo estando com 3, 4 pessoas, com a gente andando com equipamento e tal, com o ar ligado, você pega uma subida, por ser automático, tem a comodidade do carro reduzir sozinho e a turbina enche rápido, Enche né? rápido. Porque provavelmente é uma turbina do tamanho do chaveiro, de tão pequena. Se bem que ela não é tão pequena quanto a dos concorrentes, velho, sabia? Ela é um pouquinho maior. Ela parece que empurra um pouquinho mais, mais de alta, né? Porque o Robinho falou no vídeo que vocês já viram uma coisa que é real. Ele empurra mais do que os outros carros até uma faixa que não é útil mais nos outros carros. Então vamos supor, a turbina pega em 2,5, 3 pau. Nos outros carros, nos concorrentes, costuma empurrar até 5,5. Nesse empurra até o corte. E quando você troca, você não sente que a turbina morreu e está pegando de novo. Ela está funcionando o tempo inteiro. Então talvez o motivo dela ser um pouco maior esteja aí, né? A funcionalidade dela esteja aí. Sim. Então, basicamente, respondendo a esse tipo de dúvida que vocês têm aí, não sofre. Agora, dirigibilidade da maneira geral, eu vou passar o que eu estou sentindo, né, durante esses quase 10 dias que a gente ficou com o carro. Cara, é um negócio assim impressionante, principalmente a questão da direção. É uma das coisas que mais me impressionou. A direção é extremamente leve, é extremamente confortável de dirigir. Mas para quem gosta de esportividade, não é o suprassumo do negócio, porque assim, ela parece que ela é menos comunicativa do que as direções convencionais, obviamente por ser elétrica, né? Então, pro dia a dia, pro conforto, que é a proposta do carro, ser um carro de utilidade urbana, aí, de você fazer qualquer tipo de viagem, enfim, ações comuns que pessoas comuns fazem, é um carro assim excelente. E a direção é a primeira coisa que você elogia no carro. Qualquer pessoa que dirige fala, o negócio é muito mole, né? Muito leve. molinho, muito leve. Isso muda completamente aquela questão de você cansar ao dirigir, né? De você ficar tipo, caramba, eu já tô aqui tempão no trânsito. A gente pegou bastante trânsito pro carro. Bastante. O carro, pelo fato de Inclusive, agora, segunda-feira, a gente vai devolver o carro depois do almoço. A gente já rodou 1.280 km com o carro, velho. Em 10 dias. Só um pouquinho, Dá só. uma média de 128 km por dia. Então é coisa pra cacete, velho. Muita coisa. E aliando essa questão do motor turbo, junto com essa direção muito bacana de dirigir. E o freio é assim. O freio é muito bom, velho. Parece que assim é um negócio descomunal. A gente já anda em vários carros aí diferentes, às vezes até com freio grande e tal. E por ser um carro original, o freio do carro é absurdo, assim, é uma coisa que impressiona, ponto positivo aí pra GM também nesse sentido. A gente testou o freio e não dá fadiga, como a gente imaginou que fosse dar, porque assim, quando você tem um freio bom, que funciona muito bem em 1, 2, 3 freadas, tende obviamente a fadigar depois de 5, 6 freadas fortes, e não fadigou. Não fadigou, não sei porquê, porque o freio não é grande, velho. Mas é o conjunto, o ABS é bom com os pneus que são bons, são Power Contact, né, da Continental. Então é um conjunto muito bem balanceado, assim. Então é um carro que por tá ser um carro pesado também, não sofre tanto, né? Tem 1.112 quilos. Você vai ver comparado com o Up, que é um carro muito menor, tem tipo 1.050, se não me engano, 1.030. Então o entre-eixo deles é muito maior. Ele é muito mais completão por dentro e tudo mais, então eu imaginei que fosse um peso bem elevado, mas não é. Tá bem equilibrado comparado com os outros. E agora detalhes que a gente não curtiu ou achou que deveria existir no carro. Boa. Vai lá. Nesse segmento de hatch premium, né? Eu acho que não seria um premium seria o Cruze. Eu acho que seria um hatch médio. Um hatch médio, né? Eles
ao meu ver, faltou algumas coisas, porque como eles subiram ele de categoria, tem coisas que parecem que seriam meio obrigatórias a colocar em carros nesse sentido, e acabou faltando, não sei qual o motivo. Por exemplo, sensor de chuva. O carro tem sensor de acendimento automático dos faróis, mas não tem sensor de chuva. Então ainda é aquele manual, né, que você coloca, vira aqui. Pra gente que dirige carros comuns, né, carros mais antigos, isso é muito comum, muito normal, natural. Mas para pessoas que estão comprando o carro agora, em 2020, isso parece muito óbvio, porque desde 2010, 2012, já se tem isso, muitos carros já saíram com isso. Então, em 2020 é uma coisa que as pessoas, o perfil de comprador desse tipo de carro espera, né? Sim. Ter esse tipo de tecnologia. É meio que o basicão ali, né? Exato. Acaba ficando... É um carro de um valor de... Quase 80 pau, acima de querendo ou 70 não, né? mil, né? Então, a gente espera esse tipo de tecnologia. Mas não existe. Mais algum detalhe? Uma outra coisa, que é uma coisa que você até comentou, primeira vez que a gente pegou o carro é o ar dual zone. Porque é comum se ter ar dual zone hoje em dia, né? E ainda mais falando do valor que a gente está falando. Então é uma praticidade muito legal. Para quem nunca teve contato, não sente falta, né? Mas para quem já teve contato ou já andou alguma vez em algum carro que tinha, sabe o quão legal é ter um ar dual zone. Que de repente uma pessoa está doente, a outra está com calor, uma pessoa é friorenta, a outra não. Então você tem essa praticidade aí de poder mudar a temperatura sem ter que ficar mudando toda hora para esquentar, esfriar. Então é uma praticidade bem legal. Uma outra coisa que eu não gostei no interior foi a divergência de texturas. Porque aqui a gente tem uma textura, certo? Sim. Com a mesma cor daqui, só que é outra textura. Ali atrás a gente tem a mesma textura do painel, só que é preto. Só que preto. Então, tipo, ficou meio desconexo, assim. Eu particularmente achei meio estranho. E os bancos também, aqui na frente os bancos são preto e bege, atrás são todos pretos, né? Então, tudo preto. Mas sim, são detalhes que com certeza você pode escolher na hora de comprar o carro, né? A gente tá falando desse exemplar em específico que a gente ficou aqui. Então acho que nem entra como uma coisa que não gostamos de fato, né? Porque é algo a se escolher. Mas quando se fala em carro de até 80 mil reais, ele tem coisas que os outros não têm que impressionam também, né? Exatamente. Que aí a gente começa a entrar no caso, por exemplo, o Wi-Fi de série. Em todas as versões tem Wi-Fi. Então, você falou, é uma facilidade absurda. Aí você fala, não, mas hoje todo mundo tem plano de conectividade, 4G. Mas tem pessoas que têm o celular como o meu, por exemplo, que descarrega absurdo usando o 4G. O tempo inteiro. Então eu entro no Onix, deixo o celular conectado no Wi-Fi, dura, sei lá, se a gente ficar o dia inteiro gravando, dura muito, porque vocês sabem que o celular conectado no Wi-Fi consome menos bateria. Né? E fora que você tem o plano do próprio carro, né, pra você consumir. Então às vezes a pessoa realmente tá sem... Sei lá, aconteceu uma situação onde você precisa ligar pra alguém, aconteceu alguma coisa, sei lá, furou um pneu, você não tá sem o step, sei lá, qualquer coisa. Você precisa ligar pra alguém e você não tem o 4G disponível, às vezes você quer ligar pelo WhatsApp, tá sem o sinal do celular. Sim. Uma coisa que aconteceu também, a gente, na estradinha que a gente faz os testes, não tinha sinal de celular, mas o sinal do Wi-Fi do carro estava com um sinal de celular, vamos dizer assim. Que ele rede, né? Tinha rede, porque ele provavelmente tem uma antena muito melhor do que a do celular. Sim. Então a gente não tinha conectividade nenhuma de celular, mas tinha o Wi-Fi do carro. Então, numa situação de necessidade, literalmente, você consegue recorrer ao carro. E tem também o carregamento por indução, que não é um carregamento por indução, propriamente dito. É um carregamento por NFC. O que é melhor, porque aborda celulares um pouco mais antigos do que os... Por exemplo, você vai falar de carregamento por indução hoje, você fala de Samsung S10, você fala desses mais tops de linha, celulares que custam tipo 3, 4 conto. Aí você pega o celular do Andrei, por exemplo, que é o reserva que ele tinha, que já tem o NFC, ele espetou não, né? Ele colocou aqui na basezinha, começou a carregar. Então, é uma acessibilidade para os celulares mais antigos, não só para os novos, né? O que é bem bacana também. Então é um carro muito legal. Sobre o câmbio para o uso do dia a dia, eu particularmente achei que é um câmbio muito bom. Ele obviamente é lento, mas o Robinho falou uma coisa interessante, que ele não é lento porque ele é ruim,
ele é lento por priorizar a economia. Sim. Então, óbvio, você quer esportividade, que é o nosso caso, um pouco da gente, né? Vai faltar desempenho. Mas, eu acho que é bem honesto. O que você achou do câmbio? O câmbio é exatamente o que você falou. Para um uso comum, para uso no dia a dia, ele é perfeito. Tanto que as trocas dele são tão suaves que você andando no dia a dia, realmente você não sente. Uhum. Agora, para realmente quem quer esportividade, quando você dá aquela apertada, falta um pouco de resposta, né, entre você pisar no pedal no acelerador e o carro acordar, trocar de marcha. E não é só o delay do acelerador eletrônico. É realmente alguma coisa que falta de agilidade, assim, da central entender o que você quer. Muitas vezes ela não entende o que você quer na hora que você quer acelerar. Então, acaba que falta um pouco disso. Parcialmente você consegue resolver isso colocando no L. Colocando no L você consegue trocar, tem um botãozinho aqui, menos e mais do lado, ao qual você consegue trocar as marchas manualmente. Mas mesmo assim, quando você aperta, por exemplo, para trocar no mais, para subir marcha, ele demora um pouco para entender que você apertou o botão e para passar marcha. Porra! Cachorro entrou na frente do nada, meteu marcha, mano. Nossa, mano. Tá tirando racha com nós. Que susto! Minha nossa. Meu Deus! E então quando você aperta o mais aqui, se você tá próximo do corte de giro e você aperta o mais, vamos supor que você não apertou, sei lá, 500 giros antes, ele acaba deixando cortar. Até ele entender que você apertou e passar de marcha, demora um pouco. Então esse delayzinho confunde um pouco. Pra gente que, sei lá, já dirigiu carros com câmbios mais rápidos, por exemplo, ZF8, DSG, que são carros assim com câmbios extremamente superiores, isso estranha um pouco. Sim. E muitos câmbios hoje, mesmo automáticos, já estão ficando com esse senso mais aguçado, vamos dizer assim, de entender o que o motorista quer. Mas isso são detalhes de carros que são puxados mais para a esportividade. O Onix não é um carro esportivo, então dá pra gente esperar isso. A gente só está comparando com outros tipos de câmbio para vocês entenderem, vocês que gostam de carros esportivos e tal. Até porque quando se compara um câmbio automático com dupla embreagem, já não existe mais comparação, né? Porque são engenharias de construção totalmente diferentes. Então a gente está falando mais para vocês entenderem, não para comparar os dois câmbios de fato, porque não tem como, cara. São engenharias muito diferentes. Um câmbio dupla embreagem tem eu não digo que ele é mais evoluído, eu digo que ele é literalmente diferente. Ele tem uma construção diferente e uma proposta diferente, né? Exatamente. O que torna eventualmente a manutenção do câmbio desse carro até mais barata, porque se vai pegar uma embreagem do dupla embreagem hoje, é coisa de 7 pau. Exatamente. A manutenção dos câmbios dupla embreagem são sempre muito altas em relação ao câmbio comum. Sim. Então, volta novamente ao perfil de comprador desse tipo de carro. Sim. É um perfil de comprador que não quer ficar tendo dor de cabeça com câmbio, e se tiver alguma coisa, não é a pessoa que vai gastar 8, 10 mil para arrumar um câmbio. O cara não vê sentido e nem vai ter condições para isso. Sim. Não é porque o cara pagou 70 mil no carro que ele vai ter 10, 12 para pagar para arrumar um câmbio. Na verdade, ele quer comprar o carro para usar, né? Sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça. E uma coisa que a GM sempre foi muito fiel é a preço de manutenção, velho. Sempre foi muito barato manter um GM. Seja ele um Celta 1000 ou um Vectra 2.4, por exemplo. Você sempre encontrou muita peça original em concessionária, e nunca foi um valor tipo fora do comum. Sempre foi uma coisa bem acessível. Então o que torna, o que volta à essência da GM, que é o lance de sim, você ter um carro que você consegue manter facilmente e ainda assim usar ele muito bem e poder ter um consumo bacana, poder rodar bastante sem dor de cabeça. Então, pra mim, que já fui consumidor Chevrolet, essa é a essência da Chevrolet. É priorizar sempre o baixo custo de manutenção e de literalmente custear o carro a longo prazo, né? Exatamente. Bom, essas são as nossas impressões. Não entendam impressões como veredito final, alguma coisa, porque nós somos pessoas leigas passando as nossas impressões que a gente andou no carro. Sim. Muito provavelmente seria a maioria das pessoas que compram o carro, que são pessoas comuns, vão ter as mesmas impressões que a gente teve, porque a gente não é piloto de teste, a gente não é jornalista, a gente não tem
não testou N mil carros para ver detalhes absurdos, mas coisas básicas que a gente já viu em outros carros, a gente acaba sentindo que não tinha nesse carro. Basicamente, e vice-versa, as qualidades também. Basicamente nós somos vocês com esses carros. Exatamente. Literalmente, e passando as impressões. Então, bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente não falou de preços e versões porque não é do nosso costume abordar esse tipo de assunto, né? Vocês conseguem ver isso em diversos outros veículos de mídia, né? O nosso foco não é esse. Mas, enfim, para quem quer saber dos preços das versões, tá aí na descrição. Muito obrigado mais uma vez. Gente! Tá porra! Muito obrigado mais uma vez a Chevrolet por ter emprestado o Onix para nossa avaliação. Espero que vocês tenham curtido novamente o conteúdo. E é isso aí. Muito obrigado. O 150 é nóis. Falou, valeu! Valeu!